A Garota do Diário. Capítulo 1. Invisível aos olhos. Patty era uma garota linda, daquelas que chamariam atenção por onde passassem, se alguém ao menos a notasse. Tinha olhos claros como o céu depois da chuva, cabelos longos e lisos que desciam até a cintura, e um corpo delicadamente desenhado. Mas ninguém sabia disso. Não porque fosse invisível, mas porque ela se escondia. E fazia isso bem. Tímida, talvez até demais, Patty usava a timidez como armadura. Estava sempre vestida com um macacão jeans folgado, uma camisa de manga comprida por baixo e um boné surrado que escondia metade do rosto. Era raro alguém sequer ver a cor de seus olhos, pois ela quase nunca levantava a cabeça. Andava com passos curtos, sempre olhando para o chão, como se tivesse medo de existir demais. Na faculdade, passava pelos corredores como um fantasma entre os vivos. Era só mais um vulto entre tantos jovens barulhentos, coloridos, confiantes demais. Ela, por outro lado, não queria ser notada. E ao mesmo tempo, queria. No fundo, desejava que alguém a enxergasse. Alguém específico. John. John. Ele era tudo aquilo que ela não era. Seguro, bonito, sorridente. Dono de um daqueles sorrisos de propaganda de creme dental. E de uma autoconfiança quase arrogante. Achava-se a última bolacha do pacote, e talvez fosse mesmo. Alto, com os cabelos castanhos sempre perfeitamente desarrumados, John era o centro das atenções. E gostava disso. Todas as garotas da faculdade queriam John. Riam das piadas dele, inventavam desculpas para se aproximar, algumas exageravam nos decotes, outras nos sorrisos. Ele sabia disso e brincava com esse poder como quem brinca com fogo sem medo de se queimar. Patty, não. Ela apenas o observava de longe. De cabeça baixa, como sempre, com o coração acelerado e as mãos suando dentro dos bolsos do macacão. Às vezes, arriscava um olhar discreto quando ele passava, torcendo para que ele não notasse. Outras vezes, fantasiava conversas impossíveis com ele, diálogos que só existiam em sua mente, sempre perfeitos, sempre com um final feliz. Mas, na realidade, John provavelmente nem sabia o nome dela. E mesmo assim, ela sonhava. Em silêncio, no mundo que construía sozinha todas as noites antes de dormir. Um mundo em que ela era vista. Um mundo onde sua beleza não era escondida, mas celebrada. Onde sua voz não tremia, onde seu coração não precisava fugir. Patty queria viver esse mundo. Mas, por enquanto, só conseguia existir no seu. Sua mãe, Dona Lúcia, a observava pelos cantos da casa com aquele olhar de quem já viveu tudo aquilo antes. Sempre que via a filha quieta demais, mergulhada nos próprios pensamentos, soltava um comentário certeiro, como quem tentava arrancá-la daquele mundo invisível onde Patty tanto gostava de se esconder. Já tá sonhando por causa do John, né? Disse uma tarde, enquanto lavava a louça, sem sequer precisar olhar para ela. Patty não respondeu, apenas encolheu os ombros e fingiu mexer no celular. Filha, eu já te disse. Esse cara não é para você. Um dia vai aparecer alguém que vai te mostrar o que é amar de verdade. Seu coração vai bater mais forte, você vai sentir até nas pontas dos dedos. E isso, minha filha, isso não acontece com esse tal de John. Patty suspirou, sem coragem de contrariar. Queria dizer que não era só uma paixão boba, que aquele frio na barriga era real, que o jeito como ela sorria sozinha quando pensava nele não podia ser só imaginação. Mas as palavras travavam. Dona Lúcia enxugou as mãos no pano de prato e se aproximou. Você só acha que gosta dele porque as outras meninas da faculdade ficam babando por ele. É vaidade disfarçada de amor. Mas um dia você vai entender o que eu tô dizendo. E, antes de sair da cozinha, lançou o último golpe, com aquele tom de mãe que conhecia cada detalhe da filha. E pare de se esconder dentro desse macacão, Patty. Você tem uma beleza que nem imagina. Deixa o mundo te ver um pouco, vai. Patty ficou ali, imóvel, engolindo cada palavra como quem engole um nó na garganta. A mãe estava errada? Talvez. Ou talvez estivesse mais certa do que Patty queria admitir. Patty tinha um diário. Não era um caderno qualquer, era o seu lugar seguro, o único onde ela conseguia ser exatamente quem era, sem medo, sem vergonha. Lá, ela escrevia tudo sobre John. Cada detalhe. Como ele era lindo, como o cabelo dele caía perfeitamente sobre a testa,
o jeito como sorria de lado, como caminhava com segurança pelos corredores da faculdade. Escrevia também sobre o futuro que imaginava com ele. Como seria o dia do casamento, o vestido que usaria, o olhar apaixonado de John esperando por ela no altar. Descrevia até os nomes dos filhos que teriam, o bairro onde morariam, e as viagens de fim de semana que fariam juntos. No diário, Patty não era tímida. No diário, ela era a protagonista da própria história. Falava com o coração escancarado, sonhava alto, sem limites. Era como se, ao colocar as palavras no papel, tornasse tudo possível. Lá, ela era amada, vista, escolhida. Ela guardava aquele caderno como se fosse ouro, escondido dentro de uma caixa de sapatos no fundo do guarda-roupa, envolto em um lenço antigo. Ninguém podia saber. Ninguém podia sequer chegar perto. Era o único lugar onde seus sentimentos viviam livres, e ela protegeria isso com unhas e dentes. O mundo poderia não notar Patty. Mas ali, entre aquelas páginas rabiscadas com letra miúda e apaixonada, ela existia com toda a intensidade que guardava dentro do peito. Patty sempre acabava esbarrando em cenas que machucavam mais do que queria admitir. Era comum ver John pelos corredores, encostado em alguma parede ou nos bancos do pátio, beijando outra garota. Às vezes era uma loira de olhos grandes, outras vezes uma morena de riso exagerado. Ele parecia sempre trocar de companhia, mas nunca de atitude. E mesmo assim, ela sonhava. Um dia vai ser eu, pensava, enquanto apertava os punhos dentro dos bolsos do macacão. Um dia ele vai olhar para mim e enxergar algo que nenhuma delas tem. Vai me escolher entre todas. Mas as palavras da mãe martelavam em sua mente como um eco insistente. Esse cara não é para você. Seu coração vai bater mais forte, e isso não acontece com o John. Você só acha que gosta dele porque as outras garotas o admiram. Patty começava a se perguntar, e se fosse verdade? E se não fosse amor? Talvez fosse só uma vontade desesperada de ser notada, de ser desejada como todas as outras eram. Porque, pensando bem, seu coração não batia tão forte assim quando via John. Ela sentia algo, claro, mas era mais admiração do que paixão. Mais fantasia do que verdade. Sentou-se na beira da cama naquela noite, o diário ainda fechado no colo, e suspirou. Será que minha mãe entende mesmo o que é amar de verdade? Murmurou, olhando para o teto como se esperasse uma resposta. Dentro de si, uma pergunta começava a nascer. E, junto com ela, a leve desconfiança de que talvez ela não estivesse tão apaixonada quanto achava. Talvez estivesse só, carente. Ou pior, talvez estivesse mesmo sozinha outra vez. Patty sempre carregava seu diário debaixo do braço. Para onde ela estava indo, lá estava ele, como uma extensão de seu coração, como uma parte dela que não podia ser deixada para trás. Era quase um ritual, segurar o caderno contra o peito, como se aquilo a protegesse do mundo. Mas naquele dia, algo deu errado. Na pressa de sair da sala, distraída com os pensamentos, e, claro, com a presença de John passando bem ali perto, ela pegou um caderno qualquer da mesa. Estava tão acostumada a agarrar o diário sem olhar, que não percebeu que, dessa vez, tinha pego o caderno de anotações da aula. O diário ficou para trás, esquecido sobre a carteira, como se não fosse o tesouro que era. Foi só ao chegar em casa que ela sentiu o gelo escorrer pela espinha. Abriu o caderno no colo, pronta para escrever sobre o novo sorriso de John, quando percebeu. As páginas estavam limpas, sem corações, sem sonhos, sem nada. Isso não era seu diário. Meu Deus! Sussurrou, levando as mãos ao rosto. Não, não, não. O desespero tomou conta. E se alguém tivesse encontrado? E se tivesse lido? Seu coração disparou como nunca antes. Ali sim, ele batia forte, não por John, mas pelo medo de ter se exposto. De estar completamente vulnerável. A cabeça girava. Lá estava tudo, seus segredos, seus sonhos, suas fantasias, até o nome dos filhos que teria com um cara que provavelmente nem sabia da sua existência. Quem quer que encontrasse aquele diário teria acesso ao mundo que ela mais escondia. E se ele ler? Pensou, sentindo a garganta apertar. E se as meninas da faculdade lerem? E se todo mundo souber o que eu sinto? Sentou-se na cama, abraçada ao caderno errado,
como se tentasse se proteger do estrago que já poderia estar feito. Pela primeira vez, Patty desejou ser invisível de verdade. No dia seguinte, Patty chegou apressada à faculdade. O coração acelerado, o rosto ansioso. Tinha passado a noite em claro, torcendo para que ninguém tivesse encontrado seu diário. Ainda havia uma esperança. Talvez ele tivesse sido entregue na secretaria. Talvez estivesse perdido em algum canto da sala. Mas assim que pisou no corredor, sentiu o baque. As pessoas a olhavam. Cochichavam. Algumas riam. Outras tentavam esconder o deboche com a mão na boca, mas não conseguiam disfarçar. Patty gelou por dentro. Com passos hesitantes, entrou na sala de aula. O que viu fez o chão sumir sob seus pés. Pedaços do seu diário estavam colados em todas as paredes. Frases destacadas em caneta colorida, corações desenhados por cima, palavras circuladas com caneta vermelha. Como se sua alma tivesse sido arrancada e pendurada como decoração cruel. E o pior, no meio da sala, rindo alto, estava John. Então você sonha comigo? Disse ele, segurando mais uma folha do diário nas mãos, lendo em voz alta. Quer casar? Ter filhos? Em que mundo você vive, garota? Os risos explodiram na sala. Você realmente achou que um dia isso poderia acontecer? Continuou ele, sarcástico. Olha para você. Parece um homem com esse macacão horroroso. Deus me livre. Você só pode estar louca. Patty paralisou. O rosto pegando fogo, o corpo tremendo, os olhos cheios de lágrimas. Se encolheu perto da porta, como se quisesse desaparecer. Cada palavra era como uma faca em sua pele. E as garotas, principalmente Cynthia, que sempre se achou a dona da atenção de John, riam alto, sem nenhuma compaixão. Foi quando uma voz se levantou, inesperadamente. Já deu, John. Para com isso. Todos se viraram, surpresos. Quem tinha falado era um rapaz quieto, sempre ali no fundo da sala. Ninguém sabia muito sobre ele. Era o tipo de pessoa que parecia invisível, como Patty. Mas diferente dela, ele não abaixava a cabeça. Seu olhar era firme, indignado. Sem dizer mais nada, ele começou a tirar as folhas das paredes uma por uma, com calma, sem pressa, como quem recolhe algo sagrado. A sala ficou em silêncio. Os risos cessaram. Ele se aproximou de Patty, estendeu a mão e disse com voz suave. Vem. Vamos sair daqui. Patty olhou para ele, surpresa, assustada, mas encontrou em seus olhos algo que não via há muito tempo. Respeito. E, pela primeira vez, ela se permitiu ser vista. Patty não conseguia parar de chorar. O coração batia descompassado, o rosto ardia de vergonha e o peito parecia esmagado. Ela estava completamente humilhada. Cada risada ainda ecoava em sua mente, cada frase lida como se tivesse sido gravada em sua pele. O rapaz parou ao seu lado, ainda com algumas folhas do diário nas mãos, tentando ajudá-la. Mas Patty, tomada pela dor, reagiu no impulso. Puxou os papéis das mãos dele com força, como se defendesse sua última dignidade. Quem disse que eu preciso de ajuda? Gritou entre soluços. Sai daqui. Me deixa sozinha. O rapaz a olhou por um momento. Seus olhos não tinham raiva, apenas compreensão. Ele sabia que aquilo não era sobre ele. Sabia que, às vezes, a dor fala mais alto que qualquer gesto de bondade. Então, sem insistir, apenas assentiu com a cabeça e se afastou, devagar. Antes de sair da sala, ele olhou por cima do ombro e disse com voz baixa, quase como um sussurro. Eu só queria ajudar. E desapareceu pelo corredor. Patty ficou ali, sozinha, abraçada às páginas de seu diário agora rasgadas, expostas, sujas. Sentia como se tivessem arrancado sua alma diante de todos. Secando as lágrimas com a manga do macacão, murmurou com a voz quebrada. Eu nunca mais volto nessa escola. Nunca mais. E naquele momento, Patty não era só a garota invisível. Ela era a garota partida. Assim que chegou em casa, Patty entrou pela porta aos prantos. Mamãe, eu não volto mais naquela escola. Gritou, jogando a mochila no chão com força. Sua mãe correu até ela, assustada. O que aconteceu, minha filha? Pelo amor de Deus. E então,
Entre soluços e respirações curtas, Patty contou tudo. Desde o momento em que percebeu os olhares, até a humilhação pública e as palavras cruéis de John. Ela contou sobre as folhas do diário coladas nas paredes, sobre as risadas, sobre como se sentia como um lixo, exposta, ridicularizada. A mãe ouviu tudo em silêncio, com o coração pesado, mas também com um alívio discreto estampado no rosto. Porque agora, finalmente, via que a filha estava abrindo os olhos. Que não ia mais se esconder pelos cantos sonhando com um garoto que nunca a mereceu. Quando Patty terminou, ainda tremendo e com o macacão sujo e molhado pelas lágrimas, sua mãe perguntou com cuidado. E esse rapaz? O que te ajudou? Quem é ele? Eu não sei. Gritou Patty, cruzando os braços. E nem quero saber. Ele devia ter me deixado em paz. A mãe respirou fundo. Não era hora de gritar, mas também não podia deixar passar. Ah, não, minha filha. Você vai voltar, sim. Vai voltar àquela escola e vai pedir desculpa a esse rapaz. Ele foi o único que te estendeu a mão quando todos os outros estavam rindo. Enquanto alguns te machucavam, ele tentou te proteger. E você gritou com ele. O tratou como se fosse seu inimigo. Eu não te ensinei a ser assim. Mas, mãe, nada demais. Vai pro seu quarto agora. Vai pensar no que fez com esse moço. Você não pode descontar sua dor em quem só quis te ajudar. Patty baixou os olhos, envergonhada, mas ainda cheia de dor. Subiu as escadas em silêncio, com os passos pesados, sem nem perceber que a atitude firme da mãe era, na verdade, mais uma prova de amor. Ela não sabia. Mas aquele momento ia marcar o início de uma mudança. No dia seguinte, Patty ainda não sabia se iria ou não para a escola. Passou a manhã inteira em dúvida, andando de um lado para o outro, abraçada ao travesseiro. Mãe, chamou, hesitante, eu acho que vou pedir transferência. Ir para outra escola. Começar de novo. Sua mãe, que já a observava há algum tempo, cruzou os braços com calma e respondeu. O que você vai fazer, Patty, é decisão sua. Você já é de maior. Eu não posso te obrigar a nada. Mas uma coisa você vai fazer, e vai ser hoje. Patty levantou os olhos, confusa. Vai procurar aquele moço. Vai pedir desculpas. E nem pense em me dizer que não vai. Mãe, eu. Quem te ensinou a virar as costas para quem te ajudou? Porque eu não fui. Quem te ensinou a revidar em cima de quem te estendeu a mão? Também não fui eu. Você tá magoada, eu sei. Mas isso não te dá o direito de machucar alguém que só quis te defender. Patty baixou a cabeça, em silêncio. A vergonha voltava a arder por dentro. Pode trocar de escola, pode até tentar esquecer o que aconteceu. Mas primeiro, você vai fazer o certo. A garota respirou fundo, engolindo o orgulho machucado. No fundo, sabia que a mãe tinha razão. E aquele dia seria mais difícil do que o anterior. Mas, talvez, mais necessário. Por um momento, sentada na beira da cama, Patty pensou, qual seria o nome dele? O rapaz que recolheu as folhas do diário, que a defendeu, que falou com respeito. Porque ele me ajudou. Ela se perguntou isso pela 100ª vez. Como eu nunca reparei nele antes. Respirou fundo. Decidiu, iria à escola. Apenas para pedir desculpas. Depois disso, pediria a transferência. Nunca mais queria olhar na cara daquelas pessoas. Principalmente Cynthia. Que ódio daquela garota. E também da diretoria, que não fez absolutamente nada. Ninguém a defendeu. Ninguém sequer tentou impedir o que John fez. Patty pegou suas coisas. Já estava na hora. Olhou-se no espelho por um instante, enxugou os olhos ainda marcados pelo choro da noite anterior e murmurou para si mesma. Seja o que Deus quiser. Vestiu seu velho macacão, como uma armadura. Era sua proteção contra o mundo, contra os olhares, contra os julgamentos. Sentia-se segura por trás dele, mesmo sabendo que ele era motivo de piada para muitos. E partiu para a escola. No caminho, caminhava com firmeza. Os passos decididos, o olhar à frente. Pela primeira vez, parecia que a coragem havia vencido a timidez. Mas assim que chegou aos portões da escola, a realidade bateu. Os olhares. As lembranças do que aconteceu. Os risos ecoando em sua mente.
O peso no peito voltou. E com ele, sua velha companheira, a timidez. O coração acelerou. As mãos suaram. E a vontade de voltar correndo para casa foi quase maior do que tudo. Mas não voltou. Ela respirou fundo e deu o primeiro passo para dentro da escola. Assim que entrou na escola, os olhares vieram como flechas. As vozes também. Olha quem voltou. John, a sua garota que quer casar com você apareceu. A noiva voltou. Zombavam, rindo alto. Patty passou direto, com o rosto em chamas, vermelho de raiva e vergonha. Baixou ainda mais o boné, tentando se esconder, mas as lágrimas já desciam silenciosas pelas bochechas. O coração apertado queria fugir, mas ela foi firme. Não desviou. Foi direto até o rapaz que a ajudou. Lá estava ele, sentado no mesmo banco do pátio, ouvindo música nos fones de ouvido e desenhando em um caderno surrado. Parecia alheio ao caos em volta. Mas assim que a viu se aproximar, tirou os fones com calma e levantou os olhos. Oi, tudo bem? Disse Patty, a voz baixa e trêmula. Eu vim te pedir desculpas. Fui grossa com você. Te tratei mal, mesmo você só querendo me ajudar. O garoto a olhou com um leve sorriso no rosto. Não de deboche, mas de alívio. Era como se ele estivesse esperando por isso. Posso saber seu nome? Ela perguntou, ainda nervosa. Ele inclinou a cabeça, em tom leve e brincalhão. Só se você disser o seu primeiro. Patty hesitou por um segundo. Depois respondeu com um meio sorriso. Todos me chamam de Patty. Ele fingiu pensar por um instante e respondeu, com o mesmo tom brincalhão. E os mais íntimos? Como te chamam? Ela deu uma risada curta, sem querer. Era a primeira em dias. E, naquele instante, pela primeira vez, Patty levantou um pouco os olhos e o encarou. Patty mesmo, respondeu, ainda tímida. Então tá. Muito prazer. Patty. Eu sou Miguel. Miguel. Agora ela sabia o nome de quem a tinha enxergado quando todos os outros apenas riram. Eu vou pedir transferência, disse Patty, baixando o olhar de novo. Vim aqui apenas para te pedir desculpa, Miguel. Nada mais. Miguel fechou o caderno com calma e respondeu, firme, olhando diretamente para ela. E vai deixar eles vencerem? Ela ficou em silêncio. Você acha que eles têm mais direito do que você de estar nessa escola? Continuou ele. Eu te conheci ontem e já vejo que você é muito melhor que todos eles juntos. Não faz isso com você mesma. Não sai da escola. Mostra que você é mais forte, que não vai se deixar derrubar por gente mesquinha. Patty hesitou. Aquelas palavras pareciam acender algo dentro dela, mesmo que bem devagar. Lentamente, levantou um pouco o boné, permitindo que ele visse, pela primeira vez, seus olhos completamente azuis, intensos, cheios de lágrimas. Miguel piscou, surpreso, e sorriu. E por que você se esconde embaixo desse boné, hein? Perguntou, com um tom mais leve, mas ainda sincero. Com um olhar lindo desses. Por que esconder? Patty tentou esconder o sorriso que se formava no canto dos lábios. Mas não conseguiu. Por um instante, o peso das últimas horas diminuiu. Não sumiu, mas deu uma trégua. Miguel a olhava com gentileza. Sem zombar. Sem julgar. Ele era diferente de todos os outros. E, talvez, fosse o começo de algo novo. Patty saiu em direção ao portão da escola, o boné ainda cobrindo parte do rosto, mas algo nela parecia diferente. Miguel, sentado no banco, observava. Por um momento, notou que ela não se dirigiu à diretoria como havia prometido. Seguiu direto para a saída. E então ele sorriu. Eu consegui, pensou. Ela não vai desistir. Comemorou por dentro como quem acabava de ganhar uma pequena batalha. Sabia que veria Patty outra vez. E isso deixava feliz de um jeito que não conseguia explicar. Patty chegou em casa tranquila, quase leve. Até cantarolava baixinho, algo raro, que não fazia muito tempo. Ao vê-la entrar, sua mãe arregalou os olhos, desconfiada. Ué, tá cantando agora? Patty sorriu de canto e largou a mochila no sofá. E aí? Insistiu a mãe, cruzando os braços com aquele tom cheio de intenção. Pediu a transferência.
Porque agora eu quero que você mude de escola, só para ver sua reação. Patty parou, ergueu uma sobrancelha, e respondeu. Agora que eu decidi ficar. Você quer que eu mude? Exatamente. Respondeu a mãe, rindo. Porque só agora eu tenho certeza que você tá pronta para ficar. As duas riram. Pela primeira vez em muito tempo, o peso no peito de Patty parecia mais leve. Ela estava começando a entender que talvez fosse mesmo mais forte do que pensava. E tudo isso começou com um pedido de desculpas. E um olhar azul revelado por trás de um boné. Oi, Miguel. Tá lendo o quê? Perguntou Patty, com um leve sorriso tímido, como se já o conhecesse há muito tempo. Miguel levantou os olhos e sorriu de volta, como se também sentisse aquela conexão inexplicável. Mas, antes que ele pudesse responder, algumas pessoas se aproximaram, as mesmas que sempre riam dela, e começaram a zombar. E, agora mudou de alvo. Agora é o Miguel, é? Saiu do João e foi pro excluído. A Patty tá pegando geral. O sorriso de Patty se apagou no mesmo instante. A vergonha e a tristeza tomaram conta do seu rosto. Os olhos, como sempre, começaram a se encher de lágrimas. Sua voz saiu trêmula, quase implorando. Não é isso. Não é o que vocês estão pensando. Ele é meu amigo. Meu amigo, só isso. Mas ninguém parecia disposto a escutar. As risadas continuaram. Os cochichos machucavam como facas invisíveis. Miguel se levantou, encarou o grupo com firmeza e disse: Engraçado, vocês nunca se importaram comigo antes. E agora tão preocupados com quem eu sou amigo? Cresçam. O silêncio caiu por um segundo. Patty olhou para Miguel, surpresa pela coragem dele. Vem, Patty, disse ele, oferecendo a mão. Deixa eles falando sozinhos. A gente não precisa de plateia para viver. Ela hesitou, mas aceitou. E, naquele momento, percebeu que talvez, pela primeira vez, não estivesse tão sozinha outra vez. Logo depois que eles pegaram a mão, Miguel soltou a dela devagar e deu um passo à frente. O olhar sério. A voz firme. Esperem um pouco, disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O burburinho foi cessando. Até João, que passava pelo corredor, parou para ouvir. Eu nunca vi a Patty desrespeitando nenhum de vocês, continuou Miguel. Sempre quieta, na dela, tímida sim, mas com mais dignidade que muita gente aqui. Virou-se diretamente para João e apontou com o queixo. Você devia se orgulhar e se sentir honrado por um dia ter sido o sonho dela. Porque a Patty é melhor que todas essas meninas que te rodeiam como se você fosse alguma coisa além de um idiota mimado. Alguns prenderam a respiração. João cruzou os braços, mas não respondeu. E vocês aí, disse Miguel, encarando o grupo de garotas que riam. Já tentaram se olhar no espelho? Dá uma olhada na diferença entre ela e vocês. A diferença tá na alma. Olhou para Patty por um instante, e disse, sem medo. Eu me apaixonaria fácil por alguém como ela. Houve um silêncio. Denso. Carregado. E você, João? É louco. Louco por ter maltratado uma garota como a Patty. Porque, diferente de você, ela vale ouro. Miguel deu meia volta, caminhou até Patty, olhou nos olhos dela. Agora cheios de lágrimas, mas dessa vez, não de vergonha, e disse em voz baixa. Vamos. Ela apenas assentiu, o coração batendo mais rápido do que nunca. Naquele dia, algo mudou. E não apenas para Patty. Chegou em casa, jogou a mochila no sofá e foi direto até a cozinha, onde sua mãe cortava legumes para o jantar. Mãe! A mãe levantou os olhos, já percebendo algo diferente no tom da filha. Agora eu entendi o que a senhora quis dizer. Patty disse, encostando-se no batente da porta. Sobre o coração bater mais forte. A mãe soltou a faca devagar, curiosa. E o que aconteceu? Patty levou a mão ao peito, como se tentasse segurar o que sentia. Ele tá disparado. De verdade. Nem sei porquê, ou melhor, acho que sei. A mãe sorriu, orgulhosa e emocionada. Aí está. Quando é de verdade, a gente sente até sem entender. Patty sorriu também, envergonhada, mas feliz. Pela primeira vez, não por causa de um sonho, mas por algo real. Patty estava sentada no banco do pátio,
concentrada, rabiscando algo no caderno. A brisa leve balançava algumas mechas soltas do seu cabelo, agora sem o boné de sempre. Miguel se aproximou devagar, com aquele sorriso tranquilo que já era familiar. Diário novo. Ela levantou os olhos e sorriu de leve. Não, só um desenho. Posso ver? Ainda não tá pronto. Depois eu te mostro. Miguel respeitou, apenas sentando-se ao lado dela. Ficaram em silêncio por alguns segundos, observando o movimento da escola. Aos poucos, Patty percebia, ninguém mais a olhava torto. Não havia cochichos, nem risadinhas. Ela estava sendo deixada em paz. Pela primeira vez. Miguel, sempre atento, notou também. Olhou em volta e viu que as pessoas haviam mudado o comportamento com ela, ou talvez, Patty tivesse mudado o jeito de se portar, e isso fazia diferença. Foi então que ele reparou em John, encostado em uma pilastra do outro lado do pátio. Estava sozinho, observando os dois de longe. A expressão no rosto não era clara, talvez arrependimento, talvez confusão, ou simples ego ferido. Miguel virou o rosto para Patty e sorriu. Preferia manter os olhos nela. Era ali que havia verdade. Instintivamente, Patty já levou a mão à cabeça, procurando o boné para se esconder. Era o que fazia sempre que sentia seu coração exposto. E, naquele instante, ele estava batendo forte demais. Mas o vento, como se conspirasse contra seu disfarce, soprou de leve, levantando as folhas do caderno aberto em seu colo. Por um segundo, Miguel viu. Um rápido vislumbre, mas suficiente. O desenho mostrava ele e Patty, se beijando. Ela regalou os olhos, e num reflexo, fechou o caderno com força, apertando contra o peito. Não era para você ver, disse, quase num sussurro. Miguel inclinou a cabeça, sem zombar, sem rir, apenas com aquele olhar calmo, gentil. Deixa eu ver, pediu com voz baixa, sem pressão. Miguel, por favor. Patty, interrompeu ele, com cuidado. Eu nunca ia rir de algo que você faz com o coração. Você confia em mim? Ela hesitou, o caderno ainda pressionado contra o peito. Seus dedos tremiam, como se estivessem prestes a soltar algo mais do que apenas papel. E então, respirou fundo, e estendeu o caderno, virando o desenho para ele. Miguel observou. Seus olhos passearam devagar pelas linhas ainda suaves, pelo traço meio tímido, mas cheio de sentimento. Era ele. Era ela. E havia ternura naquele beijo desenhado. Ele levantou os olhos para ela. Patty estava corada, mal conseguia encará-lo. É bonito, disse, com sinceridade. E eu queria que fosse real. Os olhos dela se ergueram, surpresos. Queria. Ele sorriu. Queria. E naquele instante, Patty não pensou em boné, em macacão, nem em cochichos pelos corredores. Só no vento, e no coração batendo, mais forte do que nunca. Miguel ainda segurava o caderno nas mãos, o desenho diante dele. Olhou mais uma vez para os traços, depois para Patty, que estava imóvel, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. Patty, disse ele, baixinho, como se cada palavra precisasse de cuidado. Posso te beijar? Ela sentiu o ar sumir por um instante. Seus olhos azuis se arregalaram, e o coração, já acelerado, parecia agora querer saltar do peito. Você quer mesmo? Quero, respondeu ele, com um sorriso calmo, verdadeiro. Mas só se você também quiser. Ela hesitou, mordeu o lábio, olhou em volta. Pela primeira vez, não se importava com quem poderia estar olhando. Não havia risos, nem cochichos, só o vento leve e o som do próprio coração. Então assentiu com a cabeça, devagar. Miguel se aproximou, com respeito, com carinho. E quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro tivesse silenciado. Foi simples. Doce. Real. O primeiro beijo de Patty não foi um sonho escrito em um diário. Foi um sentimento vivido. E o mais bonito, foi dela. Após o beijo, ficaram alguns segundos em silêncio, ainda com os rostos próximos, como se o tempo tivesse desacelerado só para eles. Patty sorriu, tímida, mas pela primeira vez sem abaixar os olhos. Miguel então comentou, em voz baixa. Você percebeu que o João estava nos olhando? Ela olhou de relance para o outro lado do pátio e viu João com uma expressão indecifrável, talvez raiva,
talvez arrependimento, mas aquilo já não importava. Deixa ele, disse Patty, voltando os olhos para Miguel. Ele é um passado que eu gostei de nunca ter vivido. Miguel sorriu com o que ouviu, e Patty continuou. Mas você é realidade. Ele a olhou com ternura, e dessa vez, foi ele quem sentiu o coração disparar. Sem palavras, segurou a mão dela com delicadeza, e os dois seguiram caminhando juntos pelo corredor da escola, não mais como dois invisíveis, mas como duas verdades que finalmente se encontraram. Na manhã seguinte, Patty acordou com a luz do sol entrando pela janela e um embrulho em cima da cama. Sentou-se devagar, ainda com os olhos meio fechados. Tocou o embrulho, curioso e leve, como se tivesse medo de estragar aquele momento. Com cuidado, desfez o laço e abriu o pacote. Lá dentro havia uma saia jeans, uma camiseta branca com um pequeno desenho de flores no canto, e uma jaqueta leve. Tudo combinava perfeitamente com ela. No meio das peças, havia um bilhete dobrado com uma letra que ela já começava a reconhecer de longe. Quero você assim. Chega de se esconder. Eu quero te ver. Promete que vai usar na escola hoje? E solta o cabelo. Eles são lindos. Beijos. Miguel. Patty segurou o bilhete por alguns segundos, sem saber se sorria ou chorava. O coração pulsava forte, não de vergonha, nem de medo, mas de alegria. De ser vista. De ser aceita. Ela levantou, foi até o espelho, soltou os cabelos devagar e olhou para si mesma como se fosse a primeira vez. Prometo. Sussurrou. E pela primeira vez em muito tempo, se vestiu para ser ela mesma, não para se esconder. Assim que Patty passou pelo portão da escola, os olhos começaram a se voltar. O som das conversas foi diminuindo como se o tempo tivesse desacelerado. Ela caminhava com os cabelos soltos balançando ao vento, a saia jeans e a jaqueta trazendo leveza e confiança. A cabeça, pela primeira vez, erguida. O boné, nem sinal. Quem é essa menina? Cochichou uma aluna. É a Patty. Não acredito. Disse outra, espantada. Ah, se eu soubesse, comentou um dos garotos do grupo que antes só ria dela. Mas ela não escutava com os ouvidos. Escutava com o coração, e ele dizia, você pode. Cíntia, de longe, observava com um misto de inveja e incredulidade. John, parado junto a seus amigos, pareceu perder o sorriso arrogante por um instante. Seus olhos a seguiram como se, enfim, vissem quem ele nunca teve coragem de enxergar. Mas Patty não estava procurando olhares. Ela procurava Miguel. E o encontrou, encostado no muro, com um sorriso orgulhoso e o olhar brilhando. Eu sabia, disse ele, quando ela se aproximou. Sabia o quê? Que por trás daquele boné e macacão, sempre teve uma garota incrível. Desculpe, Patty. Eu só precisava que alguém visse. Ele segurou sua mão com carinho. E agora, todos veem. Mas eu vi primeiro. Patty, ainda segurando a mão de Miguel, deu um passo para trás com um sorriso malicioso no rosto, coisa rara de se ver nela. Girou devagar sobre os pés, fazendo a saia rodar levemente, os cabelos balançando com o movimento. Quando parou, colocou as mãos na cintura, os olhos brilhando como nunca. Quer que eu dê uma voltinha sorridente agora? Perguntou, divertida, com um ar de quem já sabia a resposta. Miguel riu, surpreso com o jeito dela. Agora você me ama? Fala pra mim. Completou, sorrindo de verdade, com aquele brilho tímido que agora parecia ter virado charme. Miguel deu um passo à frente, os olhos presos aos dela. Ele respirou fundo, olhando direto em seus olhos. Eu acho que comecei a te amar no dia em que vi você recolhendo as folhas do seu diário com vergonha. Mas mesmo assim teve coragem de ficar. Ela ficou séria por um instante, o sorriso se transformando em emoção. Então a resposta é sim? Sussurrou. A resposta é sim, disse ele, com toda a certeza do mundo. Eu te amo, Patty. E foi ali, no meio da escola, que ela entendeu. O amor que sempre sonhou existia, mas era bem diferente do que ela imaginava. Era real. Era leve. E era recíproco. Patty ainda era péssima em matemática. Não importa o quanto ela tentasse, os números pareciam dançar na frente de seus olhos. Mas Miguel estava sempre ali, paciente, explicando de novo e de novo, com aquele jeito calmo que só ele tinha.
Durante uma aula, Patty errava a mesma conta pela terceira vez, franzindo a testa e mordendo o lápis de frustração. Algumas garotas que estavam por perto cochichavam e riam baixinho. Miguel percebeu e, sem perder o sorriso, decidiu quebrar o clima. Minha garota ainda não aprendeu a contar. Disse alto bastante para todos ouvirem, olhando para Patty com um brilho divertido nos olhos. Será que vou ter que levar ela para casa e dar aula particular? A sala caiu na risada, mas de uma forma diferente daquela que ela costumava ouvir. Agora, era riso com carinho, não zombaria. Patty ficou vermelha, mas dessa vez sorriu junto. Seu olhar encontrou o de Miguel, e por um segundo, ela esqueceu completamente da matemática. As garotas que antes zombavam agora estavam mordendo os próprios ciúmes. Cíntia revirava os olhos, e até os garotos notaram o quanto Miguel estava encantado. João, que observava tudo de longe, apertou o punho discretamente e desviou o olhar. O brilho dele estava ofuscado, e, desta vez, não por outra estrela, mas pela luz que Patty finalmente deixava brilhar. Na saída da aula, Patty caminhava sozinha pelos corredores quando João apareceu em sua frente, com aquele sorriso confiante que já não causava o mesmo efeito de antes. Oi, Patty. Posso te falar uma coisa? Ela parou, mas não disse nada. Apenas ergueu levemente as sobrancelhas, esperando. Eu queria pedir desculpa, tá? Eu errei com você. Fui idiota. Só que... Ele passou a mão nos cabelos, hesitante. Se você deixar o Miguel, eu te dou uma chance. O que você acha? Patty ficou em silêncio por um instante. Isso, meses atrás, teria sido seu maior sonho. Mas agora era quase engraçado. Ela cruzou os braços, respirou fundo e, com um sorriso calmo nos lábios, respondeu. Uma chance, João? É. Você e eu. Eu sei que ainda gosta de mim. Patty balançou a cabeça devagar, como se estivesse conversando com uma criança que não entende. Eu não queria você, João. Eu queria a ideia de você. Mas sabe qual é a diferença? O Miguel me vê. Teve coragem de me defender quando ninguém mais teve. Ele me fez sentir bonita, mesmo quando eu me escondia. Ele me respeita. Ela deu um passo à frente, encarando nos olhos. E você me humilhou. Riu de mim. Me expôs. Agora vem me oferecer uma chance como se eu tivesse que agradecer? João abaixou o olhar, sem palavras. Não sou mais a menina do macacão que sonhava contigo em segredo, João. Agora eu sou a mulher que escolhe. E eu escolho Miguel. Virou as costas com dignidade e seguiu seu caminho, deixando João para trás, pequeno, como ele sempre foi, mas que ela só agora conseguia ver com clareza. Ela já tinha dado as costas para João, mas parou. Respirou fundo, virou-se devagar e disse com a voz firme, olhando direto nos olhos dele. Mas tem mais uma coisa, João. Ele ergueu o olhar, surpreso. Patty não percebeu que, atrás dela, Miguel se aproximava em silêncio, observando tudo de longe. Eu e o Miguel. A gente não está vivendo uma aventura. A gente se ama de verdade. E sabe aquele diário que você espalhou por toda a escola? Aquele que você usou para me humilhar? João ficou tenso. Tudo aquilo que eu escrevi lá, cada sonho, cada plano, cada detalhe, eu vou realizar. Mas não com você. Ela deu um passo à frente, o olhar cheio de uma nova luz. Vou realizar tudo aquilo com alguém que merece. Alguém que tem o meu coração. Que me ensinou o que é respeito, carinho e, principalmente, amor de verdade. Fez uma pausa e sorriu, com os olhos marejados, mas cheios de orgulho. Resumindo, João, com um homem de verdade. E você sabe de quem estou falando. Ela olhou por cima do ombro, como se já soubesse que Miguel estava ali. E ele, sem pensar duas vezes, se aproximou, ficando ao lado dela, com a expressão serena e segura. João não disse nada. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta pronta, nem um sorriso arrogante. Só o silêncio de quem percebeu que perdeu algo que nunca mereceu. Patty virou-se para Miguel e estendeu a mão. Ele a segurou com carinho, e os dois saíram juntos, deixando João sozinho, encarando o reflexo do que nunca foi, e da mulher incrível que deixou escapar. Patty e Miguel caminharam lado a lado pela rua tranquila, sem pressa, como se o mundo tivesse diminuído o ritmo só para eles. O vento leve balançava os cabelos soltos dela,
e pela primeira vez em muito tempo, Patty não tentava se esconder. O boné estava guardado na mochila, e seu rosto estava livre, leve, feliz. Você foi incrível lá atrás, disse Miguel, quebrando o silêncio com um sorriso. Não imaginei que ia ouvir meu nome daquele jeito. Confesso que fiquei até nervoso. Patty riu baixinho, o som doce que Miguel já estava viciado em ouvir. Nem eu sabia que ia dizer tudo aquilo. Mas saiu, do coração. Ainda bem, ele disse, parando no meio da calçada, olhando nos olhos dela. Porque o meu também quer dizer umas coisas. Ela parou também, sentindo o coração acelerar. Agora sim, ela entendia o que a mãe queria dizer. Era isso. O peito apertado, a respiração um pouco confusa, o frio na barriga, e a paz ao mesmo tempo. O que o seu coração quer dizer? Perguntou Patty, com um sorriso tímido. Que ele encontrou o lugar dele, respondeu Miguel, encostando a testa na dela, devagar. E que se depender de mim, você nunca mais vai ter que esconder quem é. Nunca mais vai ter que escrever um sonho num diário e guardar só pra você. Eu quero ser esse sonho com você. A dois. Patty fechou os olhos por um segundo, sentindo o toque dele, a sinceridade daquelas palavras. Depois, abriu um sorriso largo, verdadeiro, e sussurrou. Então me beija, Miguel. Agora sem medo, sem segredo. Ele a segurou com delicadeza, como se ela fosse uma canção que ele não queria interromper. E então, finalmente, os lábios se encontraram. Não foi um beijo de filme. Foi real. Foi cheio de emoção, de carinho e de promessas silenciosas. Aquele tipo de beijo que não precisava de plateia. Era só deles. Quando se afastaram, Patty encostou a cabeça no ombro de Miguel e disse baixinho. Nunca mais sozinha. Outra vez. Miguel chegou à casa de Patty no fim da tarde. O céu começava a se tingir de tons alaranjados, e o clima parecia conspirar a favor daquele momento. A mãe de Patty abriu a porta, surpresa, mas logo sorriu ao vê-lo ali, com um semblante tranquilo e decidido. Boa tarde, Dona Helena, disse Miguel, educadamente. Posso entrar? Claro, meu filho. A casa é simples, mas o coração aqui é grande, respondeu ela, abrindo espaço e já desconfiada que algo vinha por aí. Patty apareceu na sala, ainda sem entender o que ele fazia ali. Ficou encostada na parede, em silêncio, observando. Sabe, Dona Helena, começou Miguel, sentando-se no sofá, foi por sua causa que eu conheci de verdade a sua filha. Foi aquele pedido de desculpas que a senhora exigiu que mudou tudo. Se não fosse isso, talvez a gente nunca tivesse se falado. A mãe sorriu, olhando de lado para Patty, que agora já sentia o coração bater mais rápido. Ela tem sorte de ter uma mãe como a senhora, Miguel continuou, com um brilho nos olhos. E eu tenho sorte de ter conhecido a mulher mais incrível que eu já vi. Patty arregalou os olhos quando viu Miguel colocar a mão no bolso e tirar uma caixinha de veludo azul. Seu coração quase parou. Ela colocou a mão na boca, sem acreditar no que estava prestes a acontecer. Miguel se virou para Dona Helena e disse, com a voz firme. Agora, quero te pedir outra coisa, mais importante. Ele abriu a caixinha devagar, revelando um anel simples, mas cheio de significado. A senhora me ajuda? Fala para sua filha aceitar ser minha mulher? Patty já estava com os olhos cheios de lágrimas. Dona Helena, emocionada, sorriu com os olhos marejados e respondeu. Eu só vou dizer uma coisa, minha filha. Se esse moço te faz feliz como eu tô vendo, então vai. Porque o homem de verdade, que ama de verdade, começa pedindo a bênção da mãe. E esse aí, já ganhou a minha. Miguel se levantou, caminhou até Patty, pegou sua mão com carinho e disse baixinho. Eu sei que a gente é jovem, e ainda tem muita coisa pela frente. Mas eu te amo, Patty. Quero construir tudo com você. Quer ser minha noiva? Ela sorriu com os olhos brilhando, abraçou Miguel forte e respondeu sem hesitar. Sim. 1000 vezes sim. Meses se passaram. Patty e Miguel estavam noivos, e a escola, aquela que antes fora palco de dor, agora era cenário de amor, respeito e superação. Pessoas haviam mudado. Ou melhor, aprenderam a olhar com outros olhos. Até João, agora mais calado e pensativo, havia entendido o que perdeu, e o que nunca teve coragem de valorizar. Cíntia, que tanto a desprezou, agora passava por Patty e abaixava a cabeça.
A garota tímida, escondida sob um macacão e um boné, havia se revelado uma mulher forte, doce e cheia de luz. Patty, de mãos dadas com Miguel, olhou para o portão da escola uma última vez. Ia se formar em poucos dias. Sorriu. Não porque tudo foi fácil, mas porque ela venceu. Venceu o preconceito, a humilhação e o medo. Em casa, sentada na cama, abriu seu velho diário pela última vez. Lá dentro, entre folhas dobradas, um bilhete escrito à mão por ela mesma anos antes. Um dia eu vou ser feliz de verdade. Vou amar alguém que me veja de verdade. E aí, talvez, eu nunca mais me sinta sozinha. Ela releu, respirou fundo e sorriu. Miguel apareceu na porta e perguntou: Vem, meu amor? Tá pronta? Ela fechou o diário com carinho e respondeu: Agora sim. E antes de sair, olhou pela janela, com o coração leve e disse para si mesma: Sozinha, nunca mais. Porque amar de verdade é encontrar um lar. E eu encontrei o meu.